Caião, na minha igreja vejo um controle mental doentio, de tal ponto que as pessoas, inclusive da minha família, que não tem mais opinião própria e se sentem culpados em tudo, Caio. Uhum. Eu já tentei esclarecer de várias maneiras que as coisas não são desse jeito, mas não adianta. Vejo que essas coisas trazem um bloqueio mental horrível para eles aqui. O que eu faço para libertar minha família dessa coisa terrível, Caio? A gente não tem esse poder, né? Nenhum de nós tem, né? Claro. Se a gente tivesse, meu Deus, quem me dera ter esse poder de sair dizendo: acorda. Estalando dedos. Acorda. Porque só quem tem esse poder é Aslan, meu irmão. Porque tá todo mundo virou pedra no mundo do leão, da feiticeira e do guarda-roupa lá em Nárnia. Ficaram pedrados no frio da feiticeira. Não, tem que fechar no jovem aqui, olha a cara Aí dele. Aí vem o Aslan, o leão de Judá, a raiz de Davi, sopra. E tudo ganha vida, e tudo volta a ser. Meu querido, eles sofreram lavagem cerebral. Provavelmente 60% da população evangélica, pentecostal e neopentecostal, de um modo ou de outro, estejam sob estado de lavagem, controle cerebral contínuo. Nossa. Eu acredito que 60%, mais ou menos do que eu meço, do que eu sinto no ambiente pentecostal e neopentecostal, estão sob tal frisamento, tal encantamento, tal controle, com variações de psicologia local do grupo em relação ao controle, mas estão sem autodeterminação, sem capacidade de pensar, sem nenhuma reflexão. Você vê às vezes pelas perguntas aqui. Eu estava ali, eu lendo um texto aqui, em Jeremias 6. Estava escrito ali, Jeremias 6, de 9 a não sei o que, no caractere. Mas durante a leitura teve gente perguntando assim, qual é o texto que ele está lendo mesmo, Braulio? É uma coisa impressionante. Se você estivesse num curso à distância, e você perguntasse ao professor com tudo escrito, qual é o livro que está lendo mesmo, o cara te dava uma bomba, dizia: tchau, você não vai passar nisso aqui, você não está conseguindo acompanhar nem um caractere que está rolando aí no vídeo. Eu ainda tenho que te dizer qual é o livro. É assim que ficou, não é uma preguiça mental, não. Foi um frisamento mental que se abateu, é congelamento, tá? Gelado, tá frisado. Entraram nessas câmeras de engelamento dos que querem ser ressuscitados séculos depois. Tá todo mundo lá, engelado, frisado. Então, é o que Jesus diz nos evangelhos: eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. O Jeremias disse hoje aqui, o Senhor disse: tem os ouvidos incircuncisos. Depois que bloqueia, meu amigo, só uma catástrofe vai abrir. Você pode observar, e aqui na VMVTV haverá cada vez mais filmes mostrando pessoas que estiveram presas em seitas e saíram. Tem uma multidão de filmes sendo feitos aí pelas TVs a cabo sobre esse fenômeno, porque a evasão é enorme na terra inteira. Gente saindo das seitas. Você vê que a maioria delas sai por causa de uma catástrofe. Raramente é porque a lucidez bateu, o cara entendeu, não. Tem que sofrer um abuso brutal para levar um susto horrível. Tem que ser chocantemente escandalizado por algo completamente mais do que desumano, animalesco, para o cara começar a acordar. Sabe por quê? Há um mecanismo que se infiltra no processo de controle mental, na seita religiosa, na psicologia da seita, que é o seguinte: pensar gera culpa. Por isso
é que a primeira coisa que se faz numa Exagera. seita é anular a capacidade da autodeterminação reflexiva. Só pode obedecer. Só. Você tem que obedecer. Se você pensar, você é rebelde. É. Se você perguntar, você é incrédulo. Murmurador. Tomé, discípulo de Jesus, é quase um Judas no ambiente religioso. Porque disse, não sabemos o caminho. Os caras que faziam as perguntas é quase um Judas no ambiente religioso. E no ambiente pentecostal é o arquétipo do incrédulo eterno, o Tomé. São Tomé, um São Tomé. O cara só fez as perguntas legais, que trouxeram as oportunidades mais factuais para nós. Para a doutrina Sem que as Jesus perguntas traria, de Tomé, eu não teria ouvido Jesus dizer, quem sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Isso é graças a Tomé. Tomé é quem citou isso. Coisa mais linda, maravilhosa, mais concreta. Ou na ressurreição. Todo mundo com vergonha de perguntar, porque o Cristo ressuscitado se manifestou transtemporal. Transtemporal. Então, ele era reconhecível, mas a transtemporalidade dele fazia com que a reconhecibilidade dele ficasse vestida por uma estranheza não compreendida pelos discípulos, de modo que eles olhavam, sabiam que era o Senhor, mas ninguém tinha coragem de perguntar, és tu, Senhor? Porque era ele transcendido dele na história. Era ele para além dele. Era ele transhistórico. Já era Deus ressurreto. Glorificado diante deles. Então, eles não têm coragem. O único cara que chega lá e ouve a história, ele se manifestou a nós e tal, mas estava todo mundo sem coragem de dizer, és tu. Aí Tomé disse, olha, desculpa, se eu não me pegar aqui, se eu não vir, por causa de conversa de vocês, eu não estou querendo, é que é sério demais para eu, não, eu quero ver. Aí, 7 dias depois, estavam reunidos no mesmo lugar, Jesus se manifestou e veio logo para Tomé. Tomé, chega aí. Pega aqui, põe aqui a tua mão, pega aqui. Vê que um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Olha só, acabou com toda a possibilidade gnóstica, da filosofia gnóstica, de fazer de Jesus um ser ressurreto só espiritual. Ele chega e diz, um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Ele se desespiritualiza, ele se glorifica. O que você está vendo aqui é corpo, alma e espírito. É o homem glorificado absoluto. Não é um espírito, não é uma eternidade. É uma plenitude, é o que vocês serão. Está aqui. Agora, uma gosma. Não é um... Fantasmagórica, não, né? Não é um ectoplasma. Não é. Agora, foi Tomé... Graças a Tomé, isso ganhou historicidade. De outra forma, teria ficado na subjetividade. E também a gente ouviu bem-aventurado aquele que não viu e creu. E creu. Agora, aqui, já falando daquele que nunca mais iria ver, porque a ressurreição nunca mais iria acontecer. Eu estava falando da gente. Sobretudo. Agora, um homem Tomé, vivendo as angústias de quem sofreu todas as tristezas, loucuras, decepções e choques daqueles 4 dias insuportáveis que culminaram com a morte de Jesus, com o suicídio de Judas, com a negação de Pedro, com o esfacelamento de todas as convicções. Será que não dá para a gente entender um cara chegar e dizer, tá legal, ele ressuscitou, mas eu quero que chegue a minha vez? Porque quando chegou a vez dele, o que ele fez? O Senhor disse, põe aqui a tua mão, pega. Ele olhou e se jogou no chão. Não diz que foi Tomé e enfiou o dedo no buraco. Não, ele se jogou no chão dizendo, Senhor meu e Deus meu. Acabou essa história. Mas nesse meio é pecado pensar.
A primeira coisa que eles fazem é destruir a capacidade de refletir. A segunda coisa é uniformizar a leitura. Então, primeiro nem vale a pena ler. A ênfase nesses grupos é vem aqui me ouvir. Não é leia a palavra, não tem recomendação para você ler, entender, aprender, discernir. Não. Venha nos ouvir. Compre Bíblia porque é bom ter. Mas é só isso. Você vê em alguma reunião dessas igrejas por aí, o povo com Bíblia, lendo, pesquisando? Não tem. Eles guardam porque é uma fonte de lucro para quem vende. Pode fazer você entrar na lista do Fortune, só vendendo Bíblia. Porque dá um dinheiro miserável vender Bíblia para uma população que compra Bíblia por capa e não lê nada, só vai fazendo coleção de novas Bíblias. Então, mata o pensamento é a primeira coisa. A segunda coisa é uniformiza a leitura, a doutrinação. Só pode ler aquilo e se ler fora está em rebeldia, está em pecado. Se pesquisar qualquer outra coisa, se vulgar por conta própria, está perdido. Até na internet só pode frequentar o site daquele grupo. Não qualquer pode uma opinião divergente é perigosa, pode te desviar da fé. Aí começam a criar esse medo, esse pânico, você vai se perder. Cuidado com a universidade, cuidado com a escola, cuidado com os estudos. Cuidado com esse cara, ele fala difícil, ele pensa, ele tem umas ideias, não... Delirou, viajou, não está pregando a nossa doutrina herege. Aí você vai aprendendo a olhar para as pessoas assim, a dividir o mundo nesse simplismo. Sem pensar, você está virando um ente absolutamente formatado. Isso é uma formatação. O seu hard disk vai ser todo formatado e o software que vai rodar é o daquele grupo, daquela seita. Você vai ver, enxergar, sentir, namorar, interpretar, tudo a partir daquele olhar. E se não for por aquele olhar, você está em rebeldia e pecando contra Deus. Ora, depois de alguns meses ou alguns poucos anos, a cabeça do indivíduo está toda modificada. E imagina os que cresceram em tal ambiente. E que nunca foram expostos a nada, porque tudo fora daquilo ali era mundo, era pecado, era diabo. Aí, meu amigo, eu fico com muita pena, porque a fragilidade na qual essas pessoas ficam, o desguarnecimento, a falta de autoproteção, a capacidade de serem ludibriadas, o emburrecimento é tão patológico, que já vai virando hoje em dia quase patogênico. Porque são patologias já tão antigas que eu vou vendo as novas gerações já nascerem nesse processo, já vai virando quase que uma patogenia o que se está fazendo, porque de geração em geração vai piorando a doença do enclausuramento mental e do controle sobre o qual as pessoas vão vivendo e existindo. Então, meu querido, isso que eu disse serve para vocês, serve para o mundo inteiro. E poderia ser veiculado no ambiente islâmico, por exemplo, e um monte de gente ia vestir a carapuça, porque o processo é idêntico em todos os lugares aonde se quer controlar mentes humanas. Até no processo político. O que o comunismo fez há 100 anos atrás? Se não isso também. Pegou um livro. O que você fez? Pegou um livro, adotou, o Capital. Tem um profeta, Karl Marx. Na China, o Mao Tse-tung. O que o Mao Tse-tung fez, por exemplo? Na Rússia, os bolcheviques e depois o marxismo-leninismo que veio com a revolução, a segunda virada, implantou aquela lei da ditadura, vamos queimar todos os livros, tirar tudo, refazer a civilização. Na China a mesma coisa, revolução cultural. Queimar todo o saber, refazer a civilização a partir de nós. O cara vira o Adão do grupo. O mundo começa ali. E fora dali, todo mundo é macaco, símio, neandertal, é gente que vive fora do Éden da gente. E fica então todo esse povinho aí andando. Eita! Perdidos. E no dia que não aguentam e por uma calamidade saem,
Fica sem saber o que... Aí, essa coisa, uma síndrome do pânico, que o cara não sabe pra onde vai. Aí fica louco. É um medo horroroso. Gente, o evangelho, vocês não conseguem entender que Deus não pode ser assim? Será que não dá para perceber? Que não é possível que alguém ame a Deus e fique assim. Não é possível que o Salvador faça tanto mal assim à cabeça humana. Não é possível que vocês não entendam que não é Deus, que não é Jesus, que não é Evangelho, que é só loucura de homens para com homens, e vocês são servos de homens, como eu li ontem aqui em Isaías 25. Senhor, nós temos muitos senhores. É o que você tem que admitir, que a sua mente ficou entregue a muitos senhores. E só tem que haver um Senhor, um só pastor. A única maneira é você vir para o Evangelho, reler a palavra, como Jesus como centro de tudo. Leia, tendo o Jesus como a chave, a pedra, a rocha, ele a referência de tudo. O que for parecido com ele fica, o que não for, deixa para lá. Não te serve. Duvido que fazendo isso você não cresça com uma mente saudável, firme, forte, equilibrada, passando pelos ups e pelos downs, mas prosseguindo em equilíbrio, às vezes até com as pernas abertas, como na imagem inicial do programa de hoje, lá do Von Namme, mas sabendo que na serenidade e na paz você não vai perder o seu equilíbrio em momento algum do processo. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que fazer uma entrega simples apenas ao Evangelho e ter a coragem de dizer: Deus, o que eles chamam de pecado, eu pecarei contigo. O que eles chamam de pecado, que é a minha obediência exclusiva ao Evangelho, eu quero pecar esse pecado sem cura até o fim da minha vida. Pecar por obediência exclusiva ao Evangelho. Que eu peque contra o que os homens chamam de igreja, mas que eu não peque contra o que tu chamas de Evangelho. Então, os homens que se virem com as incompreensões deles a meu respeito. O que me interessa é que o Pai diga: eis aí o meu Filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. O que me interessa é que na estrada eu aprenda a caminhar com serenidade e com paz, sem pânico. Porque se o Evangelho não fizer isso por mim, de que me serve o Evangelho? Que boa nova é essa? Que graça é essa? Que Deus é esse? Que vida é essa? Se não produz o que prometeu que produziria, é balela, é mentira. Se o Evangelho é verdade, ele tem que produzir saúde mental. Sim. Se o Evangelho é verdade, ele tem que produzir equilíbrio emocional. Se o Evangelho é verdade em mim, ele tem que produzir perseverança. Se o Evangelho é verdade para o meu ser, ele tem que produzir caráter. Se o Evangelho é de fato o que eu digo que o Evangelho é, ele tem que ser o ângulo absoluto pelo qual eu interpreto a vida. E se não for assim, das duas uma: ou o Evangelho não é verdade, se eu tenha me entregado sinceramente à obediência dele, não à obediência das doutrinas dos homens, mas do Evangelho puro e simples de Jesus. Se ele não realizar isso, tendo eu obedecido à simplicidade dele, se ele não realizar todo o bem prometido, ele é mentira. É simples assim. Agora, o que eu não posso é não andar, não gostar do Evangelho, como a gente leu aqui em Jeremias 6, sentir vergonha dele, gostar mesmo das minhas doutrinas, das minhas ilações, ou do que eu comprei como pacote doutrinário em algum lugar, do que eu me acostumei, da doutrina de usos e costumes, do meu povo arrogante, superior aos demais, que usam fio dental, a gente vai à praia com saião, aleluia, por isso nós somos melhores. Se o seu esquema é esse, se a sua escolha é essa, então não adianta querer
pedir a paz do Evangelho, a alegria de Deus, a saúde mental, a serenidade, o equilíbrio, a estabilidade, porque nada disso que você crê produz coisa alguma boa, exceto doença mental, insegurança, nervosismo, culpa, aflição, paranoia, medo, pânico, tudo que você vive transferindo para o diabo, dizendo que é opressão maligna, quando não é opressão maligna, não, é opressão religiosa, é falta de evangelho, é porque o evangelho é só um nome na sua boca, não é essência, não é extrato, não é vida na sua existência. Por isso ele não realiza bem nenhum e jamais realizará. De que lhe adianta esse evangelho, que não é porcaria nenhuma, que não traz boa nova nenhuma, que não gera o que prometeu? Onde está a vida abundante? Onde está a tranquilidade interior? Aonde está tudo posso naquele que me fortalece, sem viver com muito, sem viver com pouco, sem viver com quase nada, me alegro no Senhor, Ele é o Deus da minha salvação. Aonde é que está a oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Onde está o Evangelho? Isso é Evangelho. Isso acabou. Porque não está dentro do coração da maioria de nós. Por quê? Porque a gente não gosta da palavra. Não gosta. Caio, você já discerniu alguém que possa ter pensado que você estava num momento de fraqueza e você percebeu que o cara estava querendo te trazer para ser tipo um troféu, algo de uso para apresentar? Muita gente. Eu curei o Caio, eu salvei o Caio. Muita gente. Você percebeu isso? A vida inteira. Se não naqueles tempos em que as pessoas me viam quase como um ente mineral e não como um ser humano, acontecia de outro modo. O pessoal queria encostar os milhões para ter a carona, para fazer o morcegamento de upgrade de reputações. Andar do meu lado dava upgrade para todo mundo. Tinha gente que chegava assim, eu confessando, dizendo, deixa eu ficar ao teu lado porque eu preciso do teu prestígio. Já cheguei a ouvir isso várias vezes. Ou, às vezes o senador ou o governador queria ser sincero, ele sabia que eu não gostava de frescura. Eu já encontrei um cara dizendo, desculpa, tem gente que não diz não, mas deixa eu lhe falar com toda clareza. Posso sair daqui desse lugar ao seu lado porque eu preciso do seu prestígio? Olha só. Então naquele tempo tinha gente assim. Eu me desviava para cá, para lá, para acolá, dava meu jeito, você não vê ninguém aí me utilizando, nunca viu naquele período todo. Depois de 98, aí veio o batalhão dos salvadores querendo me ter como troféu. Eu restaurei o Caio. O Caio se confessou para mim, me autorizou a ser o representante dele. Quantos vieram me oferecer para serem os meus mediadores junto às lideranças evangélicas? Cobertura. Mas tantos. Olha, não teve um que tenha vindo e não tenha apanhado. Achava que você estava fraco e levou cacete, né? Entraram no pau. Digo, vocês estão pensando que o quê? Que vocês estão falando com um moleque? A minha relação é com Deus. É coisa séria. As molecagens de vocês eu os conheço. Vocês são os moleques. Eu tratei vocês esses anos todos com condescendência. Na minha terra, na casa do meu pai, vocês não são chamados homens. Estão fora daqui, moleque. Porque você está na presença de um ser humano que tem Senhor sobre ele. Então a palhaçada eu resolvo fácil. Tanto é, já faz tempo que ninguém tem. Tempo. Tentaram assim, 98, 99, até 2001 ainda apareceram alguns... Pessoalzinho. Querendo colocar você sobre a alguns cobertura querendo, deles, né? não, querendo tirar essa onda salvadora. Nós devolvemos, eu devolvi o Caio à igreja evangélica. Eu o restaurei para o processo histórico evangélico. Esse era o desejo. Você sabe, tem gente aqui me assistindo a 3x2 que sabe que tentou e sabe mais, apanhou na cara, foi ou não foi? Não apanhou na cara? Não com a minha mão, mas com a minha palavra, que é pior do que a minha mão.
que entra lá nos teus bagos espirituais e aperta e diz: vira homem, que você está falando com um, rapaz. O tempo acabou. Faltam 8 segundos para terminar. Esse programa vai repetir no canal 2 em seguida. Se foi bom para alguém, espero que tenha sido, você assista ou compartilhe ou convide outras pessoas. No canal 2 repete agora 1h30, no canal 1 repete às 4 horas da tarde. Vão em paz. Eu vou aproveitar o feriado, o resto dele. Vai, Caio. Vou pular ali na água gelada. Aproveite mesmo, você merece tudo de bom nessa vida. Água gelada. Uma rápida, Caio. Sim. Eu tinha tudo isso, essas coisas de pânico, medo, eu tinha tudo de igreja, de doutrinas de homem. Mas quando comecei a ler seu site, pouco a pouco eu fui perdendo medo. Amém. Amém, Caio. graças a Deus. Eu adoro quando escreve isso, brother. Amém. Comecei a ver verdade, ver detalhe de vida em cada rosa, em cada brisa, até nas Amém. coisas duras da vida. Amém. Tudo isso chegou ao final, quando eu te conheci lá na viagem de Israel. Que beleza. Aí eu vi que você vivia o Evangelho. Amém. Eu sou muito grato por tudo isso, amigo. Amém. Ele não disse quem é ele? É o Wellington. Ah, o Wellington. O Lá na Espanha, Wellington. nosso O meu amigo. El, meu amigo. Exatamente. El musician. Ele E mesmo. você tá, e ele na viagem. Ele é Ele demais. foi a alegria, uma das alegrias da viagem. Ele é demais. Olha, eu nunca vou esquecer o El. A gente ali No hotel tocando piano. em Tessalônica. Em Tessalônica. Ele no piano. E depois a Cláudia. A Cláudia no piano e tal. Mas o que eu não vou esquecer foi do El. Quando acabou a sessão de piano, que veio a dança do ventre. Não teve uma dança do Sim, ventre lá sim. depois do jantar que eu olhei? Tava o El com a dançarina do ventre. Ah, eu lembro. E o El rodopiando. Ele pagou a dança do vento lá. O El, meu querido El, foi um dos momentos áureos daquela viagem. Foi lindo. E olha, uma prova de libertação. Porque o El tá vindo da igreja adventista, meu amigo. Nossa, dançar com a dançarina. Onde da comida tudo mais, a dieta tá posta. Dança do ventre nem pensar. Foi libertador e foi lindo ver você ali, meu querido. E obrigado pelos perfuminhos que você me mandou, cheirosos. A loção eu continuo a usar. Os perfumes já acabaram. Um beijo para você.